noite, paz seja convosco. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Está escrito: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-me, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu respeito ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Diga: no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu o dissera. Diga: no tempo determinado, o Senhor fará a obra na minha família. Amém? Eu quero nessa noite falar sobre como ter uma família forte. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. As famílias hoje têm sido bombardeadas pelo inimigo. Os ventos fortes da perseguição, das lutas, das tribulações, as tempestades espirituais têm assolado muitas famílias. Somente uma família forte sobreviverá aos males que o inimigo tem lançado, aos males desse mundo tenebroso. E a ideia é que a sua família seja uma família forte. Diga comigo: a minha família será uma família forte. Você crê nisso? Que a sua família será uma família forte? Amém? Surge uma pergunta no meio disso. Na realidade, é como ter uma família forte. Como ter uma família forte?
Hoje nós vamos aprender com esse texto, com a história desta mulher, como ter uma família forte. Quantos querem ter uma família forte? Quantos querem ter aí, quantas mulheres querem ter aí um casamento forte? Os esposos aí, quem deseja ter um casamento forte? Cadê os filhos que querem que os seus pais sejam pais fortes? Os pais que vão olhar para os filhos e vão dizer: os meus filhos são fortes, por isso a minha família é forte. Todos nós, é claro, queremos isso. Todos nós desejamos ter um casamento forte, filhos fortes, família forte. O que é necessário, pastor, para se ter essa família? Essa família, ela existe, claro. Claro que existe. Eu posso chegar a este nível, com certeza. Nós vamos aprender de acordo com este texto, com esta mulher, como se ter uma família forte. O versículo 8 diz: certo dia passou Eliseu por Sumé. Eliseu passava ali por Sumé direto. E um dia esta mulher percebeu isto. Esta mulher, ela constrangeu o Eliseu a ficar na casa dela, a comer pão. E após aquele dia, sempre ele ficou fazendo isto. A gente aprende com esta mulher que para se ter uma família forte, nós precisamos buscar desenvolver um relacionamento com Deus, para que os seus filhos sejam fortes, para que o seu casamento seja um casamento forte. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento forte com Deus. A base de uma família forte é um relacionamento forte com Deus. Relacionamento, muitos têm. Agora, relacionamento forte fará a diferença. Um relacionamento que não seja superficial, este fará a diferença na sua vida. Aliás, não tem como ter uma família forte se o relacionamento com Deus não for forte. Se o seu relacionamento com Deus for forte, não for superficial, a sua família será forte. E eu quero abrir os teus olhos e dizer para você que se isso começar com você, a sua família será impactada. Eu estou dizendo isso para você não olhar para dentro da sua casa e de repente ver um filho drogado, ou um esposo que não quer nada com Deus, ou uma esposa que também não quer nada com Deus, e você não se motivar a buscar a Deus. Se você decidir, sua família será forte. Josué fez isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué decidiu que a família dele seria forte. Talvez é isso que você precisa fazer hoje, decidir. Pastor, eu posso decidir pela minha família? Paulo disse ao carcereiro: não somente tu, mas tu e a tua casa. A mulher do carcereiro não estava ali, os filhos do carcereiro não estavam ali. E ele disse: então pronto, vai ser eu e a minha casa. E ele e a casa dele foi salvo. A atitude dele disse isso. A atitude dele fez com que hoje eu entender que ele pôde decidir muitas coisas pela família dele.
E o teor da conversa era salvação. Esta mulher, com certeza, ela queria um relacionamento a mais com Deus. A sunamita, ela chama o esposo, uma mulher sábia, chama o esposo e comenta com o esposo e combina com o esposo de fazer um quarto para o profeta, de fazer ali o local do descanso do profeta. Ela não quis ficar só no café, só no lanche. Ela não quis que o relacionamento dela fosse só um lanche. Não, não. Vamos fazer um quarto. Vamos colocar uma cama lá para o profeta descansar. Vamos colocar ali uma mesa, um candeeiro. Ela ampliou o relacionamento dela com Deus. O profeta representava Deus. O profeta, como diz o texto, era o homem santo de Deus. Ele representava o Senhor. Ela aumentou o nível do relacionamento com Deus. É isto que nós precisamos fazer hoje. O versículo 16 diz assim: disse o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. O profeta já estava lá. O profeta pergunta para ela o que ela queria que ele fizesse. Ele ainda deu uma sugestão ainda. Naquela época, ter a proteção do rei era fantástico. Naquela época, ter a proteção do exército era fantástico. E o Eliseu tinha um bom relacionamento tanto com o rei quanto com o exército. E ele disse: você quer que eu fale de você para o rei? Você quer que eu fale de você para o exército? Ela responde para o Eliseu: eu estou em casa. Eu estou no meio do meu povo. Você está em casa? Você está no meio do seu povo? Amém? Eu estou em casa. Ela não era estrangeira, foi isso que ela quis dizer. Foi isso que ela disse para o profeta: eu não sou estrangeiro. O estrangeiro precisa de proteção. O estrangeiro precisa ser bem acolhido. Ela disse: eu estou em casa. Você está em casa? Amém? E aí o profeta, numa conversa com o seu moço, o profeta pergunta: o que nós podemos fazer por ela? O Geazi nessa época era um cara top. Depois ele se perdeu. Eu fico assim, com temor, que Geazi era bom. Geazi era um moço bom. Tudo que o profeta mandava, ele ia lá e fazia. Vai lá na mulher, chama ela, ele fazia. Dava ideias. Olha aqui o texto dizendo que ele falou para o profeta: olha, ela não tem filho. E eu percebi que o esposo dela é velho. Essas palavras de Geazi, essas palavras de Geazi fizeram com que no coração do profeta nascesse um filho. Porque o profeta disse: chama ela então. Ela não tem filho, chama ela. Ela veio. E o profeta disse: por esta data, daqui a um ano, você estará com um filho nos seus braços. Ela olha para o profeta e diz: meu senhor, não minta para mim. O texto responde na hora. No próximo versículo, a Bíblia já diz que um ano depois ela estava com o garoto. O que nós aprendemos aqui? Quando o profeta fala para ela, quando o profeta ministra sobre a vida dela, que em um ano depois ela estaria com um filho, qual era o maior sonho desta mulher? Enriquecer mais? Não, já era rica. Ela já era bem, já era rica.
ela disse o seguinte. Na realidade, ela não disse nada para o profeta que liberou a bênção. O profeta que diz: daqui a um ano. O que eu aprendo com isso? Que a minha casa tem que ser um ambiente onde os sonhos serão cultivados. Eu preciso cultivar os sonhos. Minha família precisa cultivar os sonhos. Como é que estão os sonhos da sua família? Quando fala de projetos, de sonhos, o que seu filho diz a seu respeito? Porque os sonhos, eles existem. E os sonhos não podem morrer dentro de você, dentro da sua casa. Na realidade, se existe um lugar que o sonho tem que estar vivo, é aí dentro da sua família. Eu estava conversando com alguém essa semana, e o teor da conversa era sobre sonhos. E nessa conversa, a gente descobriu que existe 2 lugares aonde mais se tem sonhos enterrados. O primeiro é no cemitério. O cemitério, ele é repleto de sonho. Pessoas que sonharam, pessoas que planejaram, muitos não realizaram. Morreram e enterraram os seus sonhos. E o outro lugar é na família. O filho nasce, aí o papai pega, coloca no colo, igual a Sunamita pegou o filho no colo, e o filho olha e diz: meu filho, quando crescer, vai ser médico, porque eu sou médico, ele vai ser médico. Aí tu não é médico, aí tu diz: mas quando crescer, vai ser. Todo pai profetiza alguma coisa na vida do filho, Mauro, por mais que ele não seja aquilo. Eu não estudei, mas meu filho vai estudar. Meu filho vai ser alguém. Aí o filho cresce, vai se entendendo da vida, o pai profetizando sobre ele. E o filho diz assim: quando eu crescer, quando eu me formar, eu vou dar para o meu pai aquilo que ele não teve. Eu vou cuidar do meu pai. São sonhos. Passam os tempos, os dias, e lá na frente, os sonhos estão no cemitério ou sepultados dentro da família. Quantos sonhos você tinha com seus filhos? E hoje você não sonha mais com eles? Quantos sonhos os filhos tinham para com os pais e hoje já não sonham mais? Ah, pastor, morreu. Pois é, os sonhos morreram. Primeiro que morre é o sonho. Quantas pessoas morreram, mas deixaram um legado? Nós precisamos ativar os sonhos dentro de casa. O sonho de ter um filho. É claro que essa mulher, ela tinha um sonho. O relacionamento dela com Deus, através do profeta, fez com que esse sonho fosse ativado. O meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus vai ativar sonhos, vai levantar sonhos lá dentro de casa, sonhos no casamento, sonhos no relacionamento. Quantos creem nisso? Diga amém. O versículo 18 diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, os ceifeiros, os trabalhadores. Ele era rico. E ele um dia disse: vou dar uma olhada lá na colheita, vou levar o meu filho. A melhor forma de discipular é levar. É levar. Vamos lá. E chegando lá,
deu uma dor de cabeça no garoto. E o garoto gritou, o garoto disse: pai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai chamou um dos servos e disse: leve para a mãe. A mãe, essa hora, vira médica, vira enfermeira, vira tudo. Leve para a mãe, levou. Diz o texto que o garoto ficou até meio-dia lá na casa, com a mão na cabeça e com os pés, e sentado aos seus pés. Ao meio-dia ele morreu. E aqui a gente aprende outra lição: que uma família forte, ela aprende a enfrentar as tribulações. Uma família forte, ela enfrenta os seus desafios, os seus momentos ruins. E essa mulher então dá um show. Ela nos ensina a resolver os confrontos, os desafios da vida. Pensa comigo aí, que horrível a mulher agora com o filho morto. O filho está ali, morreu, está morrendo. Qual seria a minha e a sua atitude? O que eu faria hoje? Eu tenho um socorro bem presente aqui. Você tem um socorro bem presente. Você tem um médico. Você tem uma farmácia. A mãe, não tem médico melhor do que mãe nessa hora. Ah, me está doendo a cabeça, eu já sei o que dou. Já sei o que eu vou dar. A mãe, a sunamita, o filho ao meio-dia morreu, não se desespera. A sunamita não se desesperou. Diz o texto que ela pegou o garoto e foi lá para o quarto. Qual quarto? O do profeta. Por quê? Eu já te explico. Colocou o garoto no quarto. Não se desesperou no meio da tribulação. Não se desesperou no meio da guerra. Não se desesperou quando a situação se agravou. Ela leva o garoto para o quarto do profeta. O profeta não estava lá. E ela chama um servo e diz: amarre uma jumenta, ajeite uma jumenta aí, que eu vou para o Monte Carmelo. O versículo 25 diz: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Olha para onde ela foi. Para o monte. O profeta estava no monte. O profeta estava orando. É o que o profeta faz, é o que o homem de Deus faz. Ela não procurou um médico, ela não procurou nenhum outro recurso. Ela lembrou de onde o garoto tinha vindo. O garoto foi gerado por uma palavra do profeta. Muitas coisas na sua vida serão geradas pela palavra do seu profeta. Um amém, outro glória. Quando o profeta viu, lá do monte, a sunamita vindo ao seu encontro, o profeta chamou Geazi. Geazi prestava. Até essa época o Geazi era moço do profeta, obedecia o profeta, que era bom. Você é bom, você é moço do profeta, você é homem de Deus, tome cuidado, eu também tenho que tomar, porque o Geazi se perdeu lá na frente. Até aqui ele ouvia. O Geazi desce o monte, vai se encontrar com ela. Meu Deus, e aqui mora assim o segredo da sua felicidade a partir de hoje. Aqui mora o segredo da sua bênção a partir de hoje. Porque o Geazi vai se encontrar com ela, e o Geazi faz 3 perguntas para ela.
Essas 3 perguntas podem mudar a sua vida hoje. O Geazi olha para ela e diz: e aí, vai tudo bem com o teu esposo? Ela disse: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu filho? O profeta mandou ele perguntar essas 3 coisas. Vai tudo bem com o esposo? Não estava. O esposo estava triste, o filho teria morrido. Vai tudo bem contigo? A mulher estava destruída, tinha perdido o maior patrimônio dela. Vai tudo bem com o garoto? Com o teu filho? Ela olha para o Geazi, eu imagino o texto, ela olhando para ele, tinha de tudo para dizer: não, não vai. Mas ela olha para ele e diz: tudo vai bem. E sobe o monte. Como vai você? Como vai teu casamento? Uma meia dúzia ali já entendeu e está dizendo: bem. Como vai os teus filhos? Como vai o teu casamento? O negócio não era com Geazi. A conversa dela não era com Geazi. O profeta que liberou a palavra era com o profeta. Ela sobe lá e olha o que ela diz no versículo 28. Acompanhe conosco. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes, não minta para mim. Foi esse o papo dela. Aí o profeta chama o Geazi, o cara era bom, e disse: vai lá, pega aqui o meu bordão, coloca no rosto do garoto. Aonde o garoto estava deitado? Lá no quarto do Eliseu. Vai lá, coloca lá o meu bordão sobre o rosto dele. E ele foi, e a mãe seguiu. Colocou, não aconteceu nada. O Geazi voltou. Não era com o Geazi o negócio. O maior dos nossos problemas hoje é querer resolver as coisas com quem não é para resolver. É procurar ajuda com quem não pode nos ajudar. Sim. O Geazi voltou e disse: o rapaz não se mexeu. O rapaz está sem fôlego. Aí o profeta desce, vai lá no quarto dele, na casa da sunamita. O garoto estava deitado lá. Ele coloca o garoto na cama que ele dormia, a cama que a sunamita colocou. Você está construindo aí o processo do seu milagre? A sunamita, na cabeça dela, de repente pensava: essa cama é para o sacerdote dormir. Essa cama foi o lugar do milagre do filho dela. O profeta coloca o garoto ali, e ele faz um negócio, no mínimo, inusitado para nós hoje. A gente olha e diz: tem negócio, no mínimo, estranho. Que ele pega o garoto, ele deita em cima do garoto, ele coloca boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, face, deita em cima do garoto. Sabe o que acontece? O corpo do garoto começa a se aquecer. O garoto levanta, começa a andar para um lado e para o outro. Sabe por que aconteceu esse milagre lá? Esse milagre é fruto de um relacionamento com Deus. Ela pegou o garoto, ela não ligou para SAMU da época, ela não pegou um jumentinho, botou o garoto e disse: não.
o garoto foi gerado lá naquele quarto. Foi lá naquele quarto que o profeta mandou chamá-la. Ela pega o garoto e coloca lá. Foi aqui que me deram. Foi aqui que profetizaram sobre ti. Foi aqui que disseram que tu ia ter vida. Aguarda aí. Você tem colocado seus problemas no lugar certo? Você tem trazido seus problemas para cá? Para o altar? Ou tem levado para os amiguinhos, para os vizinhos fofoqueiros? Falado para quem não vai resolver nada, para quem não vai fazer nada? Assim, a parte que me chama assim muita atenção, o versículo 36 diz assim: então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Toma teu filho. Eu não menti. Eu não te enganei. Toma o teu filho. Alguém entendeu? Eu não sei o que é que tu precisa ouvir hoje, mas você vai levar. Diga amém. Diz o texto que ela entrou no quarto, lançou-se aos pés do profeta, prostrou ali em terra, tomou o filho e sumiu dali, e saiu dali. Foi ali que ele foi gerado. Você foi gerado na presença de Deus. Um dia Deus olhou e disse: vamos fazer um boneco. Fez o boneco, estava legal o boneco. Ele disse: agora eu vou soprar. E de lá para cá deu em nós. De lá para cá, uns ficaram grandalhão, viraram gigante, outros com a estrutura menorzinha, o Davi, e deu em nós. Se der problema um dia na tua vida, vá para a presença daquele que te criou. Vá para a presença daquele que te gerou, que falou sobre você. Venha para a presença de Deus. Foi isso que a sunamita entendeu. Eu vou para a presença, eu vou para o lugar que ele foi gerado. Foi nesse quarto, não foi no hospital. Foi nesse quarto que ele foi gerado. Foi aqui que o profeta disse que eu teria um filho. Então é para lá que eu vou resolver o problema. Fruto de um relacionamento com Deus. Fruto de honra ao seu profeta. Fruto de fé. Essa mulher nos ensina a agir pela fé. Família forte age pela fé. Como está a sua família? E se a pergunta hoje fosse para você: como vai seu esposo? Como vai o seu casamento? Como vão os vossos filhos? A mulher olha com os olhos da fé e diz: está tudo certo, tem nada errado. Sabe por que ela falava está tudo certo? Porque ela tinha colocado lá na presença. Ela tinha colocado o problema, o garoto, a morte, na presença. Aonde ele foi gerado. O profeta não discute nada, o profeta não reclama nada, o profeta só vai lá e ora, faz o ritual ali. E o menino acordou, ela entra no quarto, agradece, pega o menino e vai curtir a vida. Foi mostrar para o pai, para os amigos, para os seus servos.
A minha pergunta para você hoje: como você está? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Essa mulher não se rende ao problema. Você tem se rendido ao problema? Esta mulher, ela vai procurar a ajuda de quem realmente poderia ajudá-la. Você tem procurado a ajuda de quem realmente pode lhe ajudar? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé num ato profético. Aleluia. A família forte crê na ação do sobrenatural. Você vai crer na ação do sobrenatural de Deus. Aleluia.